Eu prometo para vocês que eu vou tentar, simplesmente tentar ser rápido e sucinto nesse vídeo. Porque tem tanta matéria nesse editorial, mas tanta matéria. Hoje foi um dia tão ruim, tão tenebroso para a esquerda, que pegou todo mundo de surpresa. E aí eu vou tentar expor tudo isso que aconteceu hoje. Desde a aprovação de PEC que limita os poderes do STF, a liberação dos presos de 8 de janeiro, a Lula ter que voltar atrás com um decreto porque viu que ia perder no Congresso, hoje mostrou que o Lula já não tem mais base nenhuma dentro do Congresso Nacional e que o STF já começou a sentir o impacto também de tudo isso. Então, eu vou trazer em primeira mão tudo o que está acontecendo para você e prometo, vou tentar, simplesmente tentar, ser rápido nas matérias. A primeira matéria que a gente trata com vocês, a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado. Aprovado em primeiro turno, tá? Olha só o que trouxe aqui o Gustavo Gaia, que é deputado federal, sobre a aprovação, e o número vai te chamar a atenção, 52 senadores contra 18, 52 contra o STF para limitar o poder do STF. Ou seja, o Lula chegou a tirar ministro do Ministério e colocá-lo dentro do Senado, exonerando ele para tentar trazer resultado. E não conseguiu, foi uma lavada, ou seja, mostra que o Senado não está nada satisfeito com os avanços do Supremo. Galera, vai abrir o painel agora da votação, hein, da PEC 8 de janeiro. Olha lá. Aprovada. Olha só, pessoal, 52 senadores votaram para limitar o STF contra 18 que votaram favorável ao STF. Aprovado em primeiro turno, galera. Começou o fim da ditadura do STF. Finalmente um passo foi dado para resgatar o Estado Democrático de Direito. Galera, tá feliz? Todo mundo feliz. É mais um round. Tá feliz aí, senador? Isso é um sonho. Tá feliz, Flávio? Pra mim, ainda que teve um gabinete invadido. Damares, tem mais um round, tem mais um round aí, tem segundo turno aí. Aqui esse foi só o primeiro turno, vai ter agora um debate, uma discussão e nós vamos pro segundo em breve. Isso é muito bom, hein? Vamos lá, precisamos entender. É a regra do 223. Uma PEC, para ela ser aprovada, ela tem que ser aprovada nas duas casas. Ou seja, tanto na Câmara ou no Senado. Em dois turnos. Tanto tem a primeira votação, depois tem a segunda votação para confirmar aquela votação. Então, duas casas, 2 turnos por 3/5. Isso aí no direito a gente chama de regra 223 da PEC. Ou seja, tá indo, já foi o primeiro passo. 52 senadores de 81 disseram: chega, basta, vamos limitar poderes do Supremo Tribunal Federal. E aí, quem não gostou nada disso foi o Lula, que estava apostando nos poderes do STF aí, para inclusive estar livrando ele de alguns problemas, né? E aí o Cleitinho também fez a sua comemoração. Acabamos de aprovar a PEC que limita os poderes do STF. O Cleitinho escreveu: urgente, aprovamos a PEC que limita os poderes do STF, mas eu tô aqui para jogar pá de cal e dizer calma que ainda não terminou. 223, 2 turnos, só foi um, falta mais um. Nas duas casas, temos ainda a Câmara dos Deputados e o Lira falou que isso não vai ser prioridade dele, mas tem muitos deputados querendo. E aí, precisa ser aprovado por 3/5 dos deputados e senadores. E o que há margem aqui, porque o Lula está bem fraco dentro do Congresso Nacional. Então, essa é a primeira notícia. A segunda, o STF sentiu, depois da morte do Clezão, o ministro Alexandre de Moraes teve que agir e agiu rápido. Após a morte do réu de 8 de janeiro, Moraes manda soltar 4 presos que estavam na condição de problemas de saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou nesta quarta-feira a prisão de 4 réus detidos durante os atos do dia 8 de janeiro. A decisão foi tomada 2 dias após o falecimento de um outro detento do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A Procuradoria-Geral da República já havia solicitado a liberdade desses 4 réus entre os meses de agosto e outubro, mas o pedido ainda não havia sido analisado por Moraes. É pouco, é insuficiente. A maioria dos réus que lá estão, ou seja, todos, na verdade, deveriam ser postos em liberdade. Não há justificativas para a manutenção da prisão desses réus, e aí o STF precisa agir rápido. O STF precisa
ouvir os anseios tanto do Congresso, que está pressionando, e da sociedade. Nem quem não é bolsonarista ou patriota, até jornais de alto escalão, como o próprio Metrópolis, a própria Folha de São Paulo, questionaram a morte do Clezão. O Estado de Minas, muitos outros falaram, mas é um absurdo. É simplesmente deixar de ter uma visão de sensibilidade para uma pessoa que está presa injustamente e que deveria ter tido a liberdade, e mesmo assim perdeu a vida sob a tutela do Estado. O Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou 2 dias depois, ou seja, com um atraso, mas o Barroso se manifestou solidariedade ao patriota que morreu na Papuda e disse que é necessário ter solidariedade a todos. Eles viram que pegou muito mal, a esquerda inteira em silêncio, ninguém falou nada da morte do Clérison, ninguém falou nada da morte do Clezão, o ministro dos Direitos Humanos nada falou, Flávio Dino nada falou, ou seja, mostra a total insensibilidade da esquerda. A esquerda, com o discurso de toda a vida importa, mostrou muito bem que só importa a vida de quem é da esquerda. Escancarou a falta de humanidade da esquerda. O deputado federal Marcel Van Hatten fez manifestação juntamente com o Sebastião Coelho e advogados dos réus de frente o Supremo Tribunal Federal, gritando ali, fora Alexandre de Moraes, Marcel Van Hatten diante do STF, gritamos a plenos pulmões, fora Alexandre de Moraes. Ele, que é deputado federal eleito, um dos mais bem votados do Rio Grande do Sul, e fez a sua manifestação. Vou colocar só um trecho aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas olha só. Nos abrigando da chuva. Unidos da Polícia Militar, estamos nos abrigando da chuva. Depois vamos caminhar na praça pública, que a praça pública ela é do povo. O nosso ato hoje aqui é para dizer que chega de Alexandre de Moraes. Nós vamos fazer uma manifestação solidariedade à família do Clérison, falecido na mão do Estado. Só na que chamavam de ditadura houve uma morte na mão do Estado, Vladimir Zog. E hoje nós temos mais uma morte na mão do Estado, Clérison. Responsabilidade do senhor Alexandre de Moraes. Nossa pauta número 1 nesse país hoje é fora Alexandre de Moraes. Lembrando que essa manifestação ocorreu de frente ao Supremo Tribunal Federal. E aí você pode ver os cartazes, Pacheco, sua omissão destrói o Brasil, ou seja, as pessoas foram se manifestar, não tiveram medo ou temor de se manifestar de frente ao STF, e essa manifestação, essa pressão toda deu resultado. O próprio Marcel Van Hatten escreveu aqui nas suas redes sociais: alívio para algumas famílias após enviarmos ofício ao STF, assinado por dezenas de parlamentares de oposição, com a lista de presos políticos cuja soltura já havia sido pedida pelo Ministério Público. Temos notícias de várias solturas de inocentes do 8 de janeiro nas últimas horas. Lamentável e revoltante que uma morte teve de ocorrer para que Alexandre de Moraes cumprisse com o mínimo de suas funções. É abuso atrás de abuso, ilegalidade após ilegalidade. Vamos até o final para fazer justiça ao Clezão e para que sua vida e trágica morte, responsabilidade do STF, não tenha sido em vão. Não será. E aí nós precisamos fazer um adendo aqui. Eu sei que eu vou receber críticas de novo. Uma série de pessoas fez críticas a mim porque o André Mendonça ele analisou um habeas corpus sobre o Clezão. E aí o André Mendonça alegou questões processuais e negou o habeas corpus do Clezão. Eu critiquei a atitude do André Mendonça. O Bolsonaro saiu hoje em defesa do André Mendonça, falou que não poderia se fazer as críticas ao André Mendonça e quem está fazendo essas críticas está equivocado. Beleza, eu mantenho as minhas críticas e mantenho com todo fervor. Eu, como advogado que sou, eu garanto para vocês, dentre o peso dos poderes, entre o peso dos direitos previstos na Constituição, não há direito superior à liberdade e à vida. Então, questão processual nenhuma, mas nenhuma, tem poder superior a
pedido de liberdade, que, segundo o advogado, era uma verdadeira sentença de morte, e o André Mendonça negou. Então, repudio veementemente a negativa do André Mendonça em relação à decisão que ele deu contra o habeas corpus e falo que o Bolsonaro está equivocado, está errado ao dizer que André Mendonça observou questões técnicas. Errado. O direito à vida, o direito à liberdade está sobre qualquer questão técnica. Se você quiser ver a manifestação, é só ver a manifestação que aconteceu no jornal Metrópolis do Bolsonaro, criticando quem fez aí críticas ao André Mendonça. Eu não retiro as minhas críticas, eu mantenho as minhas críticas. A vida do Clezão é mais importante do que questões técnicas do André Mendonça, ministro do Supremo. Eu mantenho meu posicionamento e se você não gosta do meu posicionamento, pode criticar. Isso é um Estado democrático de direito e críticas sempre são bem-vindas. Mas eu não arredo o pé, tá errado, morreu uma pessoa por causa de questões técnicas do processo, uma vez que já era muito bem demonstrado, e um habeas corpus tem um brocádio dentro do direito, que até um papel de pão assinado dá direito a habeas corpus. Então não tem que se falar em questões técnicas quando se trata do direito à vida, e eu mantenho o meu posicionamento. Mas vamos lá, teve mais derrotas do governo Lula. Vamos lá, Correio Brasiliense. Vocês lembram que o último editorial que eu fiz, eu falei que houve uma derrota gigantesca do governo Lula, porque uma série de deputados se juntaram para derrubar o decreto do Lula, que garantia que os sindicatos é quem dariam a palavra final em relação aos trabalhos nos domingos e feriados. Pois bem, a pancada seria tão grande e com toda certeza ficaria muito mais feio para o Lula ter o seu decreto derrubado, que ele voltou atrás, recuou, arregou, suspendeu a portaria que restringiu os trabalhos em feriados. Ou seja, mostra que foi uma grande vitória da oposição e o jogo começa a mudar. O Ministério do Trabalho e Emprego suspendeu no fim da tarde dessa quarta-feira a portaria que obriga um acordo coletivo para o trabalho aos domingos e feriados. Será criado um grupo de trabalho para um acordo entre o setor do comércio e serviços de entidades. Ou seja, o decreto que tinha sido feito foi revogado. Por quê? Porque o Congresso Nacional falou, nós vamos derrubar. Tanto é que teve um voto de 303 contra 130 no sentido de tornar urgente a derrubada do decreto do Lula. Mostra que Lula está pequeno dentro do Congresso, apesar dos bilhões de reais do nosso dinheiro que foi liberado a partir de emendas secretas. Ou seja, a coisa não vai muito bem para o governo Lula. Agora uma matéria que eu vou trazer para vocês do jornal O Tempo. O ministro que foi contra a inelegibilidade do Bolsonaro foi eleito corregedor do TSE. Um conservador que foi contra a inelegibilidade do Bolsonaro será agora o responsável por fazer a corregedoria do TSE. Ou seja, entrou no lugar do Benedito Gonçalves. O ministro do STJ passa a ocupar a vaga deixada por Benedito Gonçalves, relator que pediu a perda dos mandatos do ex-presidente e de Walter Braga Neto esse ano. Ou seja, mudaram os ventos, agora o ministro corregedor do TSE não é mais aquele ministro, o Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida, que deu várias decisões contra o Bolsonaro. Assim que saiu do TSE, já foi se encontrar com o Lula, e agora é um ministro que não agrada nada aos petistas. E aí também tem a questão do Gonê, né, que foi uma matéria de um vídeo que eu fiz aqui para vocês, um outro editorial que mostrou que os petistas estão em polvorosa, estão revoltados porque o Lula vai ter que escolher alguém que não é petista ideológico, ou seja, alguém católico. E aí, meu amigo, questão de aborto, questão de droga, vai ficar mais ruim, tá? Porque vai ter um PGR aí mais alinhado ao conservadorismo. Vai dar muito mal pro governo Lula. E mais esse presente hoje, o TSE perdeu aí o ministro Benedito Gonçalves e entra um ministro que é contra, inclusive, a inelegibilidade do Bolsonaro. Outra questão que a gente precisa discutir. Surgiu novas provas sobre o 8 de janeiro. Quem traz isso é o Coronel Meira Oficial. Eu vou colocar o vídeo aqui, mas ele argumenta, ele alega que estava tudo planejado e ele vai demonstrar isso. Segundo o Coronel Meira, que é deputado federal, ele diz o seguinte: é gravíssimo. Recebemos informações em nosso gabinete
de que mil colchões foram entregues no complexo prisional da Papuda antes do dia 8 de janeiro, como se estivessem se esperando para prisões em massa. Entramos com um requerimento na Comissão de Segurança Pública e vamos fiscalizar o presídio. Não vamos nos curvar. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, onde ele faz essa denúncia. Nosso gabinete recebeu informações. Estamos entrando com a proposta de fiscalização e controle da Papuda. Fiscalização e controle. Eu, o Faon, também recebeu o nosso Marco Polon, Eduardo Bolsonaro. Então já entramos com esse pedido de proposta. E vamos para dentro da Papuda. Ver o que está acontecendo. É isso aí, nós temos em nossas mãos um documento que está dizendo que foi comprado e foi entregue na Papuda 1000 colchões antes da prisão, antes do dia 8. 1000 colchões. Já estava tudo planejado. Ninguém tem mais essa dúvida. Na hora que Flávio Dino não entrega as imagens, é porque também já estava planejado não entregar imagens. Então estamos juntos. E eu quero aqui, como deputado federal, eu estou deputado federal pelo meu Pernambuco. Quero dizer que nós, deputados federais e senadores, nós fazemos um poder que é o poder legislativo. Nós não podemos nos curvar ao Supremo. Nós não podemos nos curvar ao STF. O Senado tem que ter o seu papel. O Senado tem que exercer o seu papel. Tem que ter o impeachment de Alexandre de Moraes. Tem que ter o impeachment de todo ministro que seja contra o povo brasileiro. Enfim, você vê que o discurso cresceu agora contra o STF, em especial contra o Alexandre de Moraes. Ainda o Coronel Meira fez uma publicação aqui que disse: vamos fiscalizar a Papuda e a situação dos presos do dia 8. Segundo a postagem aqui, eu achei muito interessante o que eles fizeram. Alguns membros do governo, ainda em 2018, pediram para fazer a fiscalização da Papuda. Membros que hoje são do governo, ou seja, deputados de oposição fizeram pedido de fiscalização da Papuda. Oposição ao governo Bolsonaro e situação ao governo Lula. Isso antes do Lula ser presidente. Eles vão aproveitar esse requerimento, que já tem várias assinaturas desses deputados, e agora os deputados da oposição ao Lula vão assinar, vão pedir requerimento de fiscalização, e é direito garantido constitucionalmente do Congresso fiscalizar o Executivo. A Papuda é controlada pelo Executivo, então é um direito previsto na Constituição que seja feita a fiscalização da Papuda. E aí, se ficar constatado que realmente aconteceu compras de colchões, vai ter que se explicar. O governo Lula vai ter que se explicar. Foi durante a gestão Lula, um dia antes, isso aí o Coronel Meira disse que vai fazer a investigação e vai trazer à tona tudo isso aqui. Vamos estar acompanhando, vamos ver o que traz-se de informação e a gente vai trazer em primeira mão. E aí, foi um péssimo dia, não só para a esquerda brasileira, a esquerda mundial sofreu impactos aqui. Holanda também elegeu um representante de direita. Holanda, direita vence extrema esquerda após os resultados gerais nos Países Baixos, foi o que apontou a boca de urna. Mais uma vitória da direita ao redor do mundo. O Partido pela Liberdade, liderado por Geert Wilders, é apontado como o grande vencedor nas eleições gerais dos Países Baixos, Holanda. De acordo com a sondagem de boca de urna da Ipsos, o PVV, de orientação política de direita, conquistou cerca de 35 assentos na Câmara dos Representantes holandesa. Ou seja, mais uma derrota. Essa semana teve Milei, agora tem na Holanda também, ou seja, a direita está reestruturando, está voltando ao cenário mundial. O jogo está começando a virar. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, a hora que o jogo começa a apertar, o que acontece com quem fica coado? Entra em desespero e começa a brigar entre si. Foi o que aconteceu, segundo a informação do O Globo. Uma reunião que aconteceu com Lula sobre combustíveis dentro do Palácio do Planalto gerou discussão e briga entre ministros do governo e o presidente da Petrobras. A reunião que Lula e alguns ministros tiveram terça-feira com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, será retomada no final da tarde de hoje, quarta-feira. Já aconteceu, né? Para uma apresentação sobre a evolução dos preços dos combustíveis. De acordo com relatos obtidos pela equipe da coluna, o presidente Lula mais observou do que opinou durante as discussões em que ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, pressionaram Prates
a explicar por que não baixa os preços, numa versão fechada e mais acalorada da discussão que já vem se dando ao público. Então, segundo informações que tiveram aqui, teve bate-boca, teve voz alterada, teve discussão, eles já estão começando a entrar em pilha, em parafuso, por causa disso tudo. E aí, a direita conseguiu mais uma vitória, dessa vez em São Paulo. Olha só, foi aprovado o relatório de privatização da Sabesp dentro de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na tarde de quarta-feira o relatório do projeto de privatização da Sabesp no Congresso de Comissões que reuniu as comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Infraestrutura, e a expectativa é que o projeto seja votado em plenário já na próxima semana. E aí mais uma vitória da direita que vai conseguir privatizar a Sabesp, apesar da esquerda de São Paulo estar totalmente contra, e o próprio governo Lula, o próprio Lula já falou que é contra a privatização da Sabesp. Mas é mais uma vitória do Tarcísio, que já aprovou o relatório, já vai ter a votação, e o relatório foi aprovado com folga. Apesar dos gritos, dos devaneios da esquerda, o relatório foi aprovado com folga. Então a chance de ser aprovado o projeto de lei, a lei que trata da privatização da Sabesp, é bem promissora, é bem garantida que vai ter essa vitória aí para Tarcísio de Freitas também. E na questão da economia, totalmente dramático para o governo Lula. Matéria do Infomoney. O governo piora as projeções e espera fechar o ano com um déficit de 177,4 bilhões de reais. Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram uma revisão das projeções para o déficit primário do governo central em 2023. O valor foi de 141,4 bilhões em setembro para 177,4 bilhões, considerando a metodologia acima utilizada. Ou seja, um rombo ainda maior do que se podia esperar. Isso é uma péssima notícia não para a esquerda, mas para o Brasil inteiro. Ou seja, vai gastar muito mais do que devia. Mas o reflexo já bateu na esquerda, no governo Lula. Pessimismo do mercado com o governo Lula cresce e chega à marca estrondosa, aprontou uma pesquisa. Essa matéria do Terra Brasil Notícia, o Estado de Minas também tratou dessa matéria e colocou da seguinte forma: governo Lula é bem avaliado por apenas 9% do mercado financeiro. Depois dos números ainda, essa pesquisa é de antes dos números que foram revistos pelos ministérios. Depois dos números, não tenha dúvida que o pessimismo do mercado vai ser muito maior, mas muito maior do que Lula pudesse imaginar. Então, essa semana, Lula teve informações da pesquisa que mostrou que o mercado não está suportando o Lula, apenas 9% ainda acredita no Lula. Mostrou também que a rejeição de Lula já está começando a superar a sua aprovação. E aí vem o jornal Metrópolis com mais uma pesquisa, Genial Quest, e mostra que 55% do mercado financeiro já está esperando piora. Olha bem, apenas 9% aprovam o governo Lula. E desses 9%, 55% já acredita que já se perdeu, vai piorar ainda mais, vai ficar mais complicado. O Estadão trouxe uma matéria dizendo que a Toyota vai fechar mais uma fábrica no Brasil, uma fábrica histórica, ou seja, que o mercado não está muito bem, e isso aqui está sempre tendo uma repercussão muito pesada. Enquanto saiu a matéria também da Veja, que foi bem explorada, tanto pela oposição quanto pelos jornais, que em um ano de governo, o Lula gastou 1 bilhão, com B de bola, em viagens. E aí, o Rodolfo Nogueira, ele escreveu o seguinte: a promessa era que o pobre iria voar de avião, mas o que vemos é o atual presidente e sua primeira-dama esbanjarem com viagens. Somente em 2023, 1 bilhão em gastos com viagem. Esse amor está saindo caro. E aí, por fim, mas não menos importante, embora o vídeo já está com 25 minutos, eu disse que eu ia tentar fazer o mais rápido possível, o Paulo Martins trouxe números assustadores. A roda econômica do país está travada, aqueles que tinham nojinho estético, ou seja, reclamavam do Bolsonaro, também estão carregando a culpa do país estar da forma que está entrando em um buraco.
que Deus tenha misericórdia dessa nação. E o deputado fala aqui sobre como está a projeção econômica. Gente que tinha nojinho estético tem uma culpa que não há ombro que é capaz de carregar, tá? Porque nós vamos pagar uma conta muito alta, ela está começando a chegar. Eu tenho conversado com gestores, tanto estaduais quanto municipais, e a arrecadação despencou. Os índices que apontam aí a atividade econômica, eles levam meses para conseguir captar a realidade da atividade. A arrecadação não, a arrecadação é na hora, imediata. E a arrecadação despencou, todos falam na casa de 20%. Significa que a roda econômica está travada, porque não há confiança nesse governo. No governo anterior, havia um direcionamento de tirar o Estado das costas do indivíduo, do empreendedor. Agora não. O governo atual, além de gastar mal e só pensar em arrecadar mais, ele coloca a segurança jurídica em risco. Eles ingressaram com ações para rever a privatização da Eletrobras. Ele está dizendo assim para o mercado, está dizendo assim para os gestores dos grandes fundos: eu não cumpro contrato, não tem segurança comigo. Você vier para cá e eu achar politicamente viável amanhã fazer outra coisa, eu vou fazer. E aí vai arrebentar com o planejamento desses gestores. Aí ninguém assume o risco e passa o quê? Vamos esperar, vamos esperar. Essa gente... Enfim, esse é o resultado prático da política econômica postada pelo Haddad aí, que foi posta pelo Haddad. Então, assim, tá complicado, tá bem complicado, e não à toa o mercado aposta que a economia vai de mal a pior na gestão Lula, e Lula já está sentindo os reflexos, não à toa. Essa semana foi tenebrosa, nebulosa para a gestão petista. Enfim, tem mais coisa que a gente vai trazer para vocês aí, mas vai ter que ficar para o próximo editorial. Tem aqui umas 5 matérias ainda, mas eu já estou batendo quase meia hora de editorial, então não dá, né? Vamos ter que passar para o próximo. Amanhã, 9 horas, eu estou aqui com vocês. Não sei se vocês perceberam, eu estou liberando o chat aqui para vocês poderem comentar, tá? Então, quem quiser comentar, fique à vontade. E eu já vou deixar o link do editorial de amanhã. Terminando esse aqui, eu já vou gravar as 3 ou 4 matérias que iriam nesse editorial, mas para não ficar muito extenso, eu vou jogar para o próximo editorial amanhã, 9 horas. Eu espero vocês com boa informação aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.